Bom dia, turma! Hoje é segunda-feira, dia 29 de novembro de 2021. E em língua portuguesa nós iremos realizar a atividade 11, que se encontra na página 23 e 24 do nosso caderno de atividades 2 de língua portuguesa. Nós iremos iniciar com o texto Se as coisas fossem mãe. Esse é o título do texto. Então, vamos lá? Se a terra fosse mãe, seria a mãe das sementes, pois mãe é tudo que abraça, acha graça e ama a gente. Se uma fada fosse mãe, seria a mãe da alegria. Toda mãe é um pouco fada. Nossa mãe, fada seria. Se uma bruxa fosse mãe, seria a mãe gozada. Seria a mãe das vassouras, da família vassourada. Se a chaleira fosse mãe, seria a mãe da água fervida. Faria chá e remédio para doenças da vida. Esse é um texto de Horton Silvia, Se as coisas fossem mãe. Esse é o nome da obra. Esse texto, esse livro, foi lançado no Rio de Janeiro pela editora Nova Fronteira em 1984. Então, o que a gente percebe sobre esse texto? Primeiro, que ele é escrito em prosa, não é isso? Nós vemos aqui a divisão dele em parágrafos. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 parágrafos. É um texto que utiliza todo o espaço da folha. Porém, esse aqui não é um conto, não é um texto narrativo, não é um texto instrucional, é um texto poético. Quais são as características de um texto poético? Ele utiliza muito dos sentimentos, está utilizando aqui o jogo de palavras para fazer a comparação. Apesar de não estar estruturado em versos e estrofes, nós percebemos aqui algumas rimas. Então, foi utilizado tudo isso para valorizar, para enaltecer a imagem da mãe. É um texto feito para emocionar o leitor. Nós percebemos a rima aqui, olha. Se a terra fosse mãe, seria mãe das sementes. Pois mãe é tudo que abraça, acha graça e ama a gente. Percebemos que apesar de não estar com aquela estrutura em verso e estrofe, houve na leitura o jogo de rima entre sementes e gente. E vocês vão perceber também ao longo do texto outras rimas que ficam bastante destacadas. Então, aqui é um texto poético. Então, vamos lá. Número 1. No primeiro parágrafo, que é esse aqui, o que o texto diz sobre o que é mãe? Anote aqui nessa linha. Então, vocês vão observar aqui no primeiro parágrafo, que é esse aqui. Esse é o primeiro parágrafo. Ele inicia-se aqui e termina aqui com esse ponto final. Então, leiam e digam o que o texto diz sobre o que é ser mãe. Esse é o espaço da resposta. Número 2. Para você, o que significa ser mãe? Então, aqui é uma resposta pessoal, porque a questão está perguntando para você. Então, é uma resposta pessoal do aluno. Número 3. Mostre o que conhece o sentido das expressões usadas no texto, completando o quadro de acordo com o modelo. Então, aqui nós temos o quadro, nós temos uma expressão que foi utilizada do texto, mãe terra, e o sentido da expressão no texto. Então, aqui ele está dizendo que se a terra fosse mãe terra, seria a mãe das sementes, a mãe que abraça, acha graça e ama a gente. Então, aqui está a explicação. É a mãe que ama, acha graça e ama a gente. Então, do mesmo jeito, agora vocês vão fazer com a mãe fada. O que é que ele diria sobre a mãe fada?
Como seria a mãe se ela fosse uma fada? E aqui vocês vão explicar de acordo com o texto, utilizando as palavras do texto. Sobre a mãe bruxa também e a mãe chaleira também, observando lá no texto o que é que ele está explicando. Número 4. Por que o autor diz que a bruxa seria uma mãe gozada? Não é isso? Então, para isso, vocês têm que ler o parágrafo que ele fala se a bruxa fosse mãe. Então, aqui ele está explicando como é que ela seria. Ele diz que ela seria gozada. E aqui tem 2 pontos. Os 2 pontos é utilizado para dar também uma explicação. Então, aqui ele está explicando por que ela seria gozada. Então, vocês leem e colocam a resposta aqui. Agora, número 5. O eu lírico. Eu lírico é a voz que sai do texto. Seria o narrador se fosse um texto, um conto, um texto narrativo. Então, seria o narrador. Como é um texto poético, a gente diz eu lírico. Então, o eu lírico afirma que toda mãe é um pouco fada. Por quê? Então, aqui nós temos 4 alternativas que explicam a resposta. Então, marquem a alternativa correta. Número 6. Como o eu lírico tenta valorizar a figura da mãe. Então, aqui você vê que o texto está valorizando, sim, a figura da mãe. Como é que ele está fazendo isso? Então, aqui nós temos 4 alternativas também e vocês vão marcar a alternativa correta, que combina com o texto. Número 7. O título do texto é Se as coisas fossem mãe. Então, você sabe dizer por que esse título é assim? Por que esse título recebeu esse nome? Ele combina com o texto? Então, essa aqui é uma resposta pessoal. Não é uma resposta para retirar do texto. É para pensar sobre o texto, sobre o título e responder com as suas palavras. Número 8. Nesse texto, quais são as coisas que são comparadas à mãe? Então, agora sim, a gente vai ter que voltar no texto e ver. A mãe, ela foi bastante comparada aqui. Se a mãe fosse isso, se isso fosse a mãe, não é verdade? Então, ela foi comparada com o que aqui no texto? Então, vocês vão observar e vocês vão responder aqui. Vou dar uma dica. A mãe foi comparada com 4 coisas diferentes. Quais são essas 4 coisas? Escrevam aqui, iniciando sempre a resposta com letra maiúscula e utilizando as vírgulas. Número 9. O texto conta sobre... Então, ele está falando sobre o quê? Ele está contando sobre o quê? Tem 4 alternativas e vocês vão assinalar, marcar até a alternativa correta. Se pudesse ter uma das mães no texto, qual você escolheria e por quê? Mais uma resposta pessoal de cada aluno. Agora nós vamos para o número 11. Organize as palavras nas colunas abaixo. Então, aqui nós temos várias palavras e vocês vão organizar essas palavras aqui nessas colunas. Aqui é a coluna onde tem palavras com a sílaba K, aqui com a sílaba CO e aqui com a sílaba CU. Número 12. Reescreva as palavras. Essas palavras aqui vocês vão reescrever. Porém, trocando as letras iniciais, que são essas letras aqui, olha. O M, o F, o M, o J, o V, o T, o V e o R, por C. Depois, leia em voz alta. Então, aqui vai tirar o M de medo e colocar o C. Então, irá ficar cedo. E do mesmo jeito, vocês vão fazer a troca nas outras palavras. Aqui o número 13 é o seguinte: escreva as palavras que o professor vai ditar e coloque-as no lugar correto. Então, eu vou falar para vocês algumas palavras e vocês vão escrever essas palavras, porém, nos locais corretos. Atenção, irei iniciar.
cadeira, justiça, piscina, cenoura, coração, fascinante, crescimento, açude, cipó, cordão, açaí, discípulo, nascer, endereço e curativo. A dica é que vocês deem pause para escutar direitinho as palavras e colocá-las no local correto. E para finalizar, nós temos o número 14. Você lembra de algumas palavras escritas com CE e CI? Palavras com CE e CI? Se não lembra, pesquise no dicionário. Então, aqui eu quero que vocês escrevam 1, 2, 3, 4, 5 palavras escritas com CE e 5 palavras escritas com CI.